Lucas 24, 44 até o verso 47. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Até aqui, até o versículo 46, melhor dizendo, que o Senhor nos abençoe. Desculpa, vou ler o 47, faltou, desculpa. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Muito bem, agora sim, até o versículo 47. Então, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, o título da nossa aula, tanto domingo passado como hoje, é o seguinte: Anúncios de Cristo no Antigo Testamento. Conforme nós falamos na nossa aula anterior, o nosso objetivo em tratar esse tema é mostrar, acima de tudo, que a pessoa, que a obra de Jesus Cristo, eles não foram, vamos assim dizer, um acidente de percurso ocorrido há aproximadamente 2000 anos. Não, jamais. Deus, ele teve esse zelo, esse cuidado de fazer várias preparações, mostrando-nos que um dia ele enviaria o seu Messias, o seu ungido, o seu Cristo. E aí a gente vai observar que no Antigo Testamento nós vemos várias dessas promessas. No Antigo Testamento nós vemos várias figuras, vários tipos da pessoa, da obra de Jesus Cristo que foram consumados no Novo Testamento, no seu nascimento, na sua vida e também no seu ministério, sobretudo ali na cruz do Calvário. E aí a gente está fazendo pelo menos uma análise geral do Antigo Testamento, podendo enxergar que desde as primeiras páginas e por todo o Antigo Testamento, a pessoa de Cristo está lá. A pessoa de Cristo está lá devidamente revelada. Na verdade, foi isso que o próprio Jesus Cristo ele falou aos seus discípulos, os discípulos que estavam com ele ali no caminho de Emaús, conforme esse texto que nós acabamos de ler, em Lucas capítulo 24, sobretudo o versículo de número 44. E foi por isso que Cristo disse àqueles homens, ele falou: são estas as palavras que eu vos falei, ainda estando convosco. E ele complementa: importa se cumprisse, veja, tudo o que de mim está escrito. Aonde? Na lei de Moisés, englobando os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, os 5 livros da lei, nos profetas, pegando aqui o livro de Josué até o livro de Malaquias, e nos Salmos, que era o inário, vamos assim dizer, do povo de Deus no Antigo Testamento. Enfim, todo o Antigo Testamento tem uma divisão diferente daquela que nós estamos acostumados a ter. Então, Cristo disse que no Antigo Testamento já havia sido anunciado acerca da sua pessoa e havia essa necessidade de tudo aquilo que havia sido dito em relação a Jesus Cristo se cumprisse, e se cumprisse literalmente como se cumpriu, e na verdade está se cumprindo, porque existem promessas que dizem respeito à consumação de todas as coisas que ainda não foram realizadas, mas serão, mais cedo ou mais tarde. Então, na semana passada, a gente começou a trabalhar esses textos do Antigo Testamento, procurando ver essas promessas que nós temos ali da pessoa de Jesus Cristo. A gente iniciou logo ali naquele contexto da queda, do pecado de Adão, conforme Gênesis capítulo 3. A gente vê ali que em meio a toda aquela situação adversa, com a introdução do pecado no mundo e as emissões, vamos dizer assim, do juízo de Deus, seja proferido a Adão, seja proferido a Eva, mas também proferido à serpente, e esse em específico que a gente já viria ali, a gente já vê a promessa da vinda do Salvador, a semente da mulher, o descendente da mulher,
que esmagaria por completo a serpente, destruindo assim a sua cabeça. Então, ali a gente já vê o que comumente nós chamamos de proto-evangelho, primeiro evangelho. Então, a partir daí, Deus ele vai lançando luz. Deus ele vai tornando essa promessa mais clara, mais patente, mais evidente para cada um de nós. E aí a gente viu também, lá no livro de Gênesis, aquele episódio no qual Abraão ele foi provado por Deus, lá em Gênesis capítulo 22. E a gente vê ali, dentro daquela narrativa, muitos tipos relacionados à pessoa e à obra de Jesus Cristo, no desafio de fé que Deus havia feito a Abraão, de sacrificar o seu filho, o seu único filho, o seu filho amado. Então isso já é um tipo de Jesus Cristo. Por quê? Porque Cristo ali, vamos assim dizer, onde Abraão representava, ele sacrificou o seu único filho, o seu filho amado, em favor dos nossos pecados, providenciando-nos a salvação, conforme a gente vê lá no relato de Gênesis 22, providenciando ali aquele carneiro, substituindo Isaac, que foi morto, prefigurando também a pessoa de Jesus Cristo. Então, quando você tem esse cuidado, quando você tem essa atenção, você consegue ver e enxergar o Antigo Testamento com outros olhos. Por quê? Porque em todo o Antigo Testamento você vai vendo a pessoa de Jesus Cristo sendo anunciada. Não é sem razão que ele é o personagem central das Escrituras Sagradas, tudo aponta para ele. Não é sem razão que a pessoa de Cristo é a base da nossa salvação, tudo está sobre ele. Então, não é de causar espanto e admiração esse fato de ser comprovado nas Escrituras Sagradas. Então, hoje, pela manhã, com a graça de Deus, o que é que a gente vai fazer? A gente vai continuar vendo alguns desses textos. Eu não sei se vai dar tempo de vermos todos os textos, mas eu queria aqui vencer pelo menos o máximo, até porque os irmãos já estão aí com material, e talvez não dê tempo de nós vermos o último ponto, que diz respeito ao anúncio de Cristo em relação ao templo, porque depois eu vou dar um estudo mais específico, mostrando a pessoa de Cristo ali no tabernáculo, posteriormente no templo. Então a gente vai procurar esmiuçar mais essa verdade, ok? Então, vamos lá, vamos seguir na nossa aula, vamos seguir na nossa lição. E aqui eu lhes convido a abrirem as suas Bíblias, lá no livro de Êxodo capítulo 12, a gente vai ler um texto longo, eu vou tentar simplificar ao máximo as verdades que eu quero destacar aqui, para que a gente não possa gastar todo o nosso tempo nesse texto. Eu até havia feito algumas ponderações mais específicas, mas com certeza se eu for fazer dessa forma, a gente vai demorar muito na conclusão da nossa lição, e eu queria que de certa forma a gente pudesse andar com passos um pouco mais rápidos. Abram aí, por favor, Êxodo capítulo 12. A gente vê o que é aqui? A gente vê a instituição. A gente vê a instituição da festa da Páscoa. E aí quando você vai observar a instituição da festa da Páscoa, quando você vai considerar alguns elementos que estão envolvidos nessa comemoração que Deus havia mandado o seu povo fazer, logo ali, durante a saída do povo do cativeiro do Egito, você vê a pessoa de Cristo ali sendo anunciada através de alguns elementos. Então vamos lá, Êxodo capítulo 12, versículo 1 até o versículo 14, e depois a gente segue do versículo 23 até o versículo 28, porque depois ele vai falar, entre esses dois trechos, da festa dos pães asmos. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, para a gente não gastar muito tempo aqui. Então diz o seguinte, a palavra do Senhor: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, o chamado mês de Abibe, dentro do calendário hebraico, que é o primeiro e o principal dos meses dos judeus. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Isso aqui já vai lançando luz, né? Vai tomar para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Verso 4: mas
Se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Olha só que detalhe interessante que você vai observar aqui no versículo 5. Olha só o detalhe, ele diz, o cordeiro será sem defeito. E o que mais? Macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Então, dentro da celebração da Páscoa, que era uma refeição, vamos assim dizer, e que nesta refeição era ceado um cordeiro, não era qualquer cordeiro que deveria ser utilizado dentro dessa refeição, mas deveria ser um cordeiro sem defeito. Olha só como isso vai lançando luz. Olha só como isso vai trazendo à nossa mente a pessoa de Jesus Cristo. Não só por ele ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas também por ele ser o Cordeiro imaculado, um homem imaculado, sem defeito, sem mancha, sem mácula. Então veja que como você vê a instituição do ritual da Páscoa, mas dentro dos elementos que compõem esse ritual, a pessoa de Cristo sendo apontada. Olha só que coisa fantástica, olha só que coisa maravilhosa. E digo mais, verso 6, e o guardareis ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Então, no finalzinho da tarde. O que é que vai acontecer? Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, que ficavam na lateral das portas das casas, e na verga da porta, que ficava na parte superior das portas das casas dos hebreus, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assada ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura, ou seja, os órgãos internos, vamos assim dizer. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É Páscoa do Senhor. A palavra Páscoa significa passagem, significa passar por cima. E por que isso? A sequência do texto nos informará. Versículo 12. Porque naquela noite, veja, passarei, Páscoa, passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E agora, olha só que informação interessante. Dentro dessa celebração, dentro do rito que deveria ser observado. Olha só o que diz aqui o versículo 13. O sangue de quem? Do cordeiro. Daquele cordeiro que deveria ser imolado, daquele cordeiro que deveria ser sem defeito, que deveria ser comido pelas famílias. Veja, o sangue desse cordeiro vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vi o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. O sangue era um identificador, para que Deus não incidisse o seu juízo sobre aquelas famílias, aquelas casas sobre as quais existia essa aspersão do sangue, elas seriam poupadas. Aquelas casas que não tivesse o sangue, elas não seriam poupadas, e os seus primogênitos iriam morrer. Seria executado o juízo do Senhor. Por causa de quê? Por causa do sangue. Está vendo, meus irmãos? Que isso já remete àquele sangue que foi derramado há 2000 anos no Calvário. Aquele sangue que foi imolado do Cordeiro de Deus, que no dizer de João Batista, tira o pecado do mundo. Aquelas pessoas sobre as quais tem esse sangue nas suas vidas, jamais
essas pessoas elas serão destruídas. Jamais, jamais essas pessoas experimentarão o juízo de Deus. Por quê? Elas possuem alguma virtude em si? Não. Elas fazem algo que possa merecer serem poupadas do juízo? Também não. Mas a diferença é o sangue. No nosso caso, o sangue do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. É o sangue de Cristo que nos distingue das demais pessoas. É o sangue de Cristo que nos livra do juízo vindouro. É o sangue de Cristo que vai poupar a nossa alma, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, você vai ver o nome Jesus Cristo aqui sendo esse Cordeiro? Não, mas no ritual, dentro daquilo que Deus ele vem ordenando, você vai perceber que Ele está falando de outra coisa, está apontando para outra realidade. É certo que para eles, lá na Antiguidade, no Antigo Testamento, era um tanto quanto difícil. Para nós que já temos uma revelação completa, fica muito mais facilitado. Mas você observa o cuidado de Deus em dar essas informações. E aí, versículo 14. Este dia, ou seja, o dia da celebração da Páscoa, vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. É interessante porque a Páscoa, ela era essa cerimônia que era comemorada e que ela permaneceu sendo comemorada até mesmo pelo Senhor Jesus Cristo, até o dia que numa festa da Páscoa, Cristo ele fez o quê? Instituiu a Santa Ceia. E a Santa Ceia, ela é uma refeição, como a Páscoa também era uma refeição. E você vai ver que na Santa Ceia tem pão, você vai ver que na Santa Ceia tem vinho, simbolizando o quê? O corpo e o sangue de Jesus. Na Páscoa você tinha o quê? O animal, ou seja, o seu corpo, você tinha o quê? O sangue desse animal. Está vendo como Deus ele é pedagógico? E aos poucos ele vai nos mostrando a sua verdade. Então é por isso que hoje não há mais necessidade de nós celebrarmos a Páscoa como ela era celebrada lá no Antigo Testamento. Por quê? Ela foi dada lugar à Santa Ceia do Senhor, que hoje é a nossa Páscoa. Então Páscoa não tem nada a ver com peixe, Páscoa não tem nada a ver com chocolate, Páscoa não tem nada a ver com coelhinho, não. Páscoa tem a ver com Cordeiro. Páscoa tem a ver com Deus exercer juízo sobre os pecadores. Páscoa tem a ver com a libertação do juízo quando você tem sobre você o sangue do Cordeiro, tipificado por esse Cordeiro, que era exigido aqui no Antigo Testamento. Conforme nós falamos, não qualquer Cordeiro, mas macho, de 1 ano, sem defeito. Então, assim Deus ele vai nos anunciando. Olha só, um pouco mais adiante, versículo 23. Porque o Senhor passará a Páscoa para ferir os egípcios. Quando vi, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando os vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim o fizeram. Então o rito da Páscoa ficou como memorial, que deveria ser repassado às gerações seguintes. E a gente vai ver aí toda essa tradição religiosa que foi repassada e que acaba nos ensinando acerca dessa responsabilidade. Que responsabilidade? De também passar para os nossos, tudo aquilo que a gente tem aprendido e absorvido do Senhor. Então, aqui, meus irmãos, na festa da Páscoa, você vai ver a pessoa de Jesus Cristo. Olha só, como isso se cumpre no Novo Testamento. Abram, por favor, aí. 1 Coríntios, capítulo 5.
1 Coríntios capítulo 5. Eu estou dando uma pulada aqui em vários detalhes, mas eu queria pelo menos deixar a síntese da nossa lição para que ela possa de fato fixar na nossa mente e a gente não poder perder o fio dessa meada. Olha só, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Qual o contexto dessa passagem? Paulo ele está dando algumas instruções acerca daquilo que deveria ser feito para corrigir a impureza dentro da igreja de Corinto. E era uma impureza muito grande mesmo. E aí dentro desse contexto, ele faz uma ligação. A festa dos pães asmos, que era uma festa que era comemorada durante 7 dias, onde não existia fermento nas casas, porque era sinal de pecado. E aí, ato contínuo, Paulo vai falar acerca da Páscoa, do cordeiro, que era ali consumido. E veja quem é esse cordeiro. Veja, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Olha só, 1 Coríntios 5, 7. Diz o seguinte: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Está fazendo aqui alusão à festa dos pães asmos. Como sois de fato sem fermento. Olha só, agora, que informação importante. Pois também Cristo, quem é Cristo? Sendo especificado pelo apóstolo Paulo, nosso cordeiro, está vendo aí, meus irmãos? Nosso cordeiro pascual foi imolado. Percebem a ligação da festa da Páscoa no Antigo Testamento para a realidade de Jesus Cristo aqui no Novo Testamento? Ele é o nosso cordeiro pascal, o cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito, que foi sacrificado, que foi imolado, cujo sangue nos poupa, nos livra do juízo divino. Então, Deus é didático, que já vai mostrando desde o Antigo Testamento essa verdade. Olha só, a primeira carta de Pedro, capítulo 1. Agora fica muito mais claro isso que nós estamos propondo aqui para os irmãos, falando aqui para os irmãos. A 1 de Pedro, capítulo 2. É por isso que a gente não pode, meus irmãos, ter qualquer tipo de desdém em relação ao Antigo Testamento. Dizer, não, agora nós somos crentes da Nova Aliança. Não, agora nós não temos mais necessidade disso. Tudo isso já passou. Não passou. Existem determinadas coisas que foram cumpridas em Jesus Cristo? Sim. Mas há essa necessidade de vermos a Bíblia como uma unidade, onde o Antigo Testamento você vê ele apontando para Jesus Cristo. Veja, 1 de Pedro 2, 22. Lembremos-nos, conforme nós observamos, em Êxodo capítulo 12, versículo 5, que não seria qualquer tipo de cordeiro que deveria ser oferecido na Páscoa. Lembremos-nos, conforme nós acabamos de ver, que Paulo diz que Cristo é o nosso cordeiro pascal. E olha só o que Pedro fala aqui, reforçando toda essa ideia que nós estamos a desenvolver. Olha só, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 22. Vou pegar o versículo 21, só para a gente entender que está falando de Jesus Cristo. Olha só, 1 de Pedro 1, 21, 22. Diz o seguinte: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo, veja, sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. 1 de Pedro 1, 21. Agora o versículo 22. Em relação a Jesus Cristo, Pedro complementa e fala: o qual, Jesus Cristo, não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Olha aqui o cordeiro sem defeito. Isso, 2:21 e agora o 22, né? E agora o 22, né? Oi? Desculpa. 2, 21 e 22, certo? E só reiterando aqui o 22, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Está vendo aí? Cordeiro sem defeito. Cristo não teve nenhum tipo de pecado. Ele não pecou por pensamento, ele não pecou por palavras, ele não pecou por ações e nem por motivações. Então, de fato, ele era o cordeiro sem defeito perfeitamente. Figura que a gente encontra lá no Antigo Testamento com aqueles animais que eram utilizados no sacrifício. Então, nesse sentido, passou.
Hoje não tem mais necessidade de você estar celebrando Páscoa. Hoje não tem mais necessidade de você estar matando cordeiro. Hoje não tem mais necessidade de você estar pegando o sangue de cordeiro e colocando na parte superior da porta da sua casa. Não, porque o sangue de Jesus está sobre nós. Então aquilo ali era figura de uma realidade que se cumpriu. Então quando a realidade chega, a figura ela se torna desnecessária. Quando a realidade chega, a figura ela se torna desnecessária. Isso faz parte do plano do Senhor. Voltando aí para 1 Pedro, capítulo 1, olha só, versículo 18 e 19. E aqui vai ficar mais claro ainda, quando você faz a ligação lá com a festa da Páscoa. 1 de Pedro 1, versículo 18 e 19. Olha só aqui o que nos é dito na palavra do Senhor. Versículo 18 de 1 Pedro 1. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados pelo vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Então a gente não foi redimido mediante coisas corruptíveis. O sangue dos animais lá eram coisas corruptíveis, mas eles eram apenas figuras de uma realidade que viria perfeita. Versículo 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula. O sangue de quem? O sangue de Cristo. Está vendo aí, meus irmãos? Lá era a figura, aqui é a realidade. Mas desde lá, Deus anunciando a pessoa e a obra do seu Filho. Então, no último parágrafo do ponto 3 da lição que os irmãos têm, tem o seguinte, eu vou fazer só essa leitura. Esse acontecimento, ou seja, o sacrifício de animais, é uma ilustração de como funciona a salvação dos crentes. O sangue de Jesus faz toda a diferença. Não foi por serem mais justos do que os egípcios que os israelitas foram poupados, não jamais, mas por causa do sangue do cordeiro que havia sido ferido e morto. Veja que alguém sempre tem que morrer para que haja perdão de pecados. No Antigo Testamento eram aqueles cordeiros que continuamente eram mortos, o sangue deles que continuamente era derramados. Então tem que haver morte para que haja perdão. O perdão chega para nós de graça, mas ele custou, ele cobrou a vida de Jesus Cristo. É por isso, meus irmãos, que é tão importante a gente considerar, a gente pensar e nós nos conscientizarmos desse fato. Que às vezes a gente fica muito nesse aspecto, né? Salvação é pela graça, salvação é pela graça. Ela chega até você pela graça, mas ela é adquirida mediante um preço. Você não pagou, mas outra pessoa teve que pagar, porque alguém sempre tem que pagar quando o pecado se torna uma realidade. Então, esse é o modelo da salvação de Deus por Jesus desde o Antigo Testamento. Alguém morre, o sangue é derramado, há perdão. No Novo Testamento, Cristo morreu, seu sangue foi derramado para que houvesse um definitivo, um completo, um pleno perdão. E por isso hoje nós estamos aqui, na presença de Deus. Por isso nós estamos aqui hoje, conscientes, convictos da nossa salvação. Por isso nós estamos aqui hoje, certos que mais cedo ou mais tarde estaremos na eternidade, perdoados completamente dos nossos pecados, porque já o foram, e aí nós estaremos na presença do nosso Deus. Ok, meus irmãos? Então a gente viu o anúncio de Cristo lá no Jardim do Éden, depois do pecado. A gente já viu o anúncio de Cristo lá no episódio no qual Deus ele prova a Abraão. A gente já viu o anúncio de Cristo na celebração da Páscoa. E agora, no ponto 4, eu queria que nós víssemos o anúncio de Cristo durante a peregrinação do povo no deserto. Ponto 4. Cristo sendo anunciado no deserto. Meus irmãos, minhas irmãs, a gente sabe que Israel também passou por esse processo. Eles foram livres do cativeiro do Egito e Deus os havia prometido a terra da promessa. Contudo, eles acabaram não demonstrando fé suficiente em Deus e murmuraram. Então, esse período do deserto foi um período de provação.
foi um período de análise do coração daqueles judeus, daqueles israelitas. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente vê esses episódios no Antigo Testamento e a gente acaba tendo uma visão errada, defeituosa de Deus, como se Deus fosse um Deus carrasco que tivesse punido o seu povo ao longo de todo aquele período antes deles adentrarem a terra prometida. Não, meus irmãos. Deus ele estava provando os seus corações. Deus ele estava provando cada um daqueles judeus e a gente infelizmente percebe que, com exceção de Josué, Calebe, toda aquela geração que saiu do Egito, ela foi o quê? Impedida de entrar na terra prometida. Milhões de pessoas, durante 40 anos, Deus estava provando o coração de cada um deles. Então, isso significa para nós essa realidade. Ao longo da nossa peregrinação, antes de nós adentrarmos a terra prometida, Deus vai nos provar em alguns momentos. Não porque Ele é um Deus carrasco, mas Ele vai provar para saber aquilo que está dentro do nosso coração. Então é só uma observação, porque muitas vezes a gente tem essa visão errada em relação a esse período de prova, que foi o deserto, mas o deserto era a escola de Deus, para trabalhar, moldar o caráter do seu povo e ver aquilo que existia dentro do seu interior. Então, nesse processo, ou nesse período, a gente vê Cristo sendo anunciado pelo menos de 3 formas, ou em 3 momentos, de 3 maneiras. Em primeiro lugar, Cristo ele sendo anunciado pelo maná. Abram aí, por favor, Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16. Nos contextualizemos historicamente aqui desse fato. O povo tinha acabado de sair do Egito. O povo havia acabado de ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pragas. O povo tinha passado pelo meio do mar, em terra seca, 2 paredes de água, e eles passando. E quando veio atrás deles o exército de Faraó, Deus matou todo mundo e o povo foi liberto, sem levantar uma espada. É nesse contexto que acontece que a gente vai ler agora. Ok? Ok? Então diz o seguinte, ó, Êxodo 16, verso 1 até o versículo 4. Eu vou resumir um pouco aqui essa leitura. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do 2º mês, veja, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Murmurou como? Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. É por isso que eu sou mudido agora, em alguns momentos. Onde é que o povo estava comendo pão a fartar? Quando você vai ver a saída deles, eles começaram trabalhando e recebiam o material. Depois, Faraó disse que eles deveriam procurar o próprio material e produzir a mesma coisa. Que conversa que eles tinham pão a fartar? Carne a fartar. O ser humano é mentiroso, né? É mentiroso, entendeu? Por isso que eu gosto de questionar. Muita gente não gosta de mim, também não tem problema. Mas eu sou questionador, que eu gosto de ver as incoerências. Gente, onde é que escravo tem pão de sobra? Onde é que escravo tem pão de sobra? E se estava tão bom para eles, por que eles estavam clamando por libertação? Porque é dito lá que o clamor do povo deles chegou até os ouvidos do Senhor. Então veja essa tendência que nós temos de reclamar, de ver o pontinho preto em meio ao quadro branco e focar apenas nos problemas. E veja,
Se Deus não tivesse um propósito salvador com relação àquele povo, por que Deus tinha livrado? 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho. Quer dizer que Deus fez tudo aquilo para matar o povo de fome? Não tinha lógica, não tinha nexo. Mas esse é o problema. Quando a gente está aprovado, ou quando a gente é provado, a gente tem a tendência de enxergar somente a provação e não atentar para aquilo que está em volta dela e os seus objetivos. E quando a gente não faz esse exercício, mas a gente reclama, a gente reclama, a gente reclama. Então a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não venha ser murmurador diante de tantas bênçãos que Deus ele nos concede. Então, o que foi que eles fizeram? Versículo 4. Então, disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Então, Deus começou a alimentar diariamente, pela manhã, as pessoas, mais de 1 milhão de pessoas, com o pão que vinha do céu, o maná. E o que era isso? Isso era um tipo de Jesus Cristo. Olha só, o que nos diz o próprio Senhor Jesus Cristo lá em João capítulo 6. Olha só o que o Senhor Jesus Cristo nos diz aqui no capítulo 6. Mas essas desculpas que a gente inventa para reclamar, não é brincadeira não. A gente tinha pão sobrando lá no Egito, tinha comida doidada lá, não sei por que Deus nos tirou, estava tão bom lá, estava, vocês já esqueceram, foi? O ser humano esquece, né? As dificuldades pelas quais ele passa, e aí começa a reclamar da sua situação atual, quando na verdade às vezes o atual é melhor do que era antes, e eles ficam realmente lembrando. Tem gente que vive do passado, né? E vive rememorando o passado, não chega no presente, é complexo. Olha só, João capítulo 6, versículo 32 a 33, olha só o que Cristo disse: replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Deus quem vos dá. Do mesmo jeito que Deus deu o pão ao povo dele lá no livro de Êxodo. Ele fala, versículo 33, porque o pão de Deus, o que desce do céu e dá vida ao mundo. Mas que pão é esse que Deus dá? Que pão é esse que desce do céu? Que pão é esse que dá vida ao mundo? Versículo 35, olha só. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Cristo não veio do céu? Não foi o pão de Deus que satisfaz a nossa alma? O maná, todos os dias, havia necessidade do povo colher. Eles só não colhiam no 7º dia, que era o dia de descanso. E Deus dava a oportunidade de, no 6º dia, eles colherem dobrado. Tanto é que alguns desobedeceram e foram lá no 7º dia para colher pão. Deus disse: eu não disse que não vou dar nesse dia, eu dou dobrado na sexta-feira, porque tem um dia de descanso. Isso é um memorial eterno. Existe um dia que é santo, e hoje é o nosso domingo, o dia santo do Senhor. Ok? Então veja, Cristo é esse pão. O pão do Antigo Testamento, o maná, não satisfazia o corpo das pessoas, porque diariamente eles tinham que comer. Cristo vem para satisfazer definitivamente a nossa alma. Então ele é esse tipo do pão, do maná que a gente vê no Antigo Testamento. Ok? Em segundo lugar, Cristo é anunciado na rocha. Abram aí, por favor, Números 20. Estou aqui, eu vou só dar uma adiantada para a gente poder vencer pelo menos essa parte. Semana que vem eu não estarei aqui, eu estarei assistindo a nossa igreja lá em Barreiras, e aí de hoje a 15 dias a gente vai ter já a nossa segunda aula, o maior de todos os acontecimentos. Então semana que vem os irmãos vão ter acesso ao material e a gente já vai ter um novo estudo. Números capítulo 20. Números capítulo 20.
Números 20. Diz o seguinte, Números 20, verso 2, a partir do verso 2. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, nós e os nossos animais? Versículo 5. E porque nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romães, nem de água para beber? Verso 6. Então Moisés e Arão se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Versículo 11. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os animais. E aí a gente vê depois que Moisés acaba sendo punido, porque Deus disse que ele falasse a rocha e não ferisse a rocha. A água saiu. O povo matou a sede. Mas Moisés foi impedido de entrar na terra prometida. Nem tudo aquilo que dá certo significa dizer que é Deus que está por trás. Às vezes Deus permite que as coisas deem certo, mas não está dentro da sua vontade. E aqui a água sai da rocha. E quem é essa rocha? Olha só. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Olha só. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Porque por 2 vezes aconteceu isso. No primeiro momento, Moisés falou a rocha e saiu água, e o povo bebeu. No segundo momento, ele teria que falar novamente a rocha, mas ele feriu a rocha. E quem era essa rocha? Olha só, tipo de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Olha só quem era essa rocha. Veja Cristo sendo anunciado aqui. Versículo 4, 1 Coríntios capítulo 10. Olha só. E beberam, falando do povo judeu, dos israelitas, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era, está vendo aí, meus irmãos? Tipo de Cristo no Antigo Testamento. Aquela pedra, matando a sede do povo. E Cristo disse que ele era a verdadeira água que sacia a nossa sede. Por último, Cristo sendo anunciado no evento da serpente de bronze. Voltem aí, por favor, Números 21. Números 21. Olha só, se você for catar no Antigo Testamento, você vai ver demais essas coisas acontecerem. Números 21. Eu vou passar só um pouquinho do tempo só para fechar esse ponto aqui e a gente encerrar a nossa lição. Números 21, versículo 4. Você vê lá no maná, o povo reclama. Você vê na água, o povo reclama. Você vai ver na serpente de bronze, o povo reclama. A reclamação é algo inerente ao ser humano. Por tudo a gente reclama. A gente nunca está satisfeito com nada. Isso já é de antigo, viu? Isso já é dos tempos mais remotos. Olha só. Números 21, versículo 4, a partir do versículo 4, diz o seguinte, ó. Então, partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. A impaciência gera murmuração, olha só. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito? Para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água. Espera aí. O pão saía todo dia. E a água, quando o povo tinha sede, Deus brotava da rocha. Deus tinha acabado de fazer isso em Números 20. Acabado de fazer isso.
o povo vai reclamar, certo? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. E veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. É numa dessas que o cara chega e pensa, né? Se eu estivesse no lugar de Moisés, TVS, te vira sozinho, entendeu? Vai lá falar com Deus. Eu mesmo não. Mas Moisés era muito paciente e benigno. Versículo 8: disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre a haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. O povo tinha que se rastejar em sinal de humilhação, para que assim Deus pudesse estar ali curando aquela enfermidade. E no versículo 9: fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs em uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhar para a de bronze, se olhava para a de bronze, sarava. Então tinha que focar a sua visão naquela serpente. E aquela serpente simbolizava quem? E aquela serpente era um tipo de quem? De Jesus Cristo. Olha só o que Cristo falou em João capítulo 3. Abram aí, eu vou encerrar. João capítulo 3. Olha só, versículo 14 e 15. João capítulo 3, versículo 14 e 15, que é o contexto que antecede a grande declaração de João 3,16, texto que todos nós sabemos. Olha só, Cristo falando para Nicodemos, João 3, 14 e 15, ele diz: e do modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, nesse caso agora, em uma cruz, para que todo que nele crê, foque a sua visão nele, tenha a vida eterna. Então aquela serpente era um tipo de Jesus Cristo. A necessidade que a gente tem de focar a nossa visão em Jesus Cristo, de nos humilharmos perante o seu sacrifício, de nos rastejarmos perante o seu sacrifício, para que assim a gente possa obter vida eterna. Então, meus irmãos, por aí vai. Quando você olha, repito, por todo o Antigo Testamento, você vai observar várias sombras, vários tipos, vários símbolos da pessoa de Jesus Cristo. O quinto e último ponto, a questão do templo, é mais um exemplo. Mas conforme eu falei, a gente vai fazer um estudo específico em relação a isso, mostrando como o templo, não só o prédio, mas o templo, os seus utensílios, como tudo aquilo ali aponta para Jesus Cristo. A pessoa de Cristo no tabernáculo. Então depois a gente vai ver essa lição mais específica, ok? Então, quando a gente olha a palavra, a gente vê Cristo. E essa é a nossa obrigação, esse é o nosso compromisso. Olhar a palavra, olhar o Antigo Testamento, procurando ver Jesus Cristo. Pregando a Bíblia, pregando ambos os testamentos, sempre apontando para Jesus Cristo. É dessa forma que a gente observa que Deus, ele não foi pego de surpresa quando enviou seu Filho aqui a este mundo. Não, o envio do seu Filho estava dentro do plano dele, de Deus, e ele foi nos preparando para o cumprimento desse plano ao longo de todas essas apresentações que ele fez do seu Filho no Antigo Testamento. Então a gente pode descansar desse Deus. A gente pode crer nesse Deus, sabendo que Ele tem tudo, exatamente tudo planejado, e que tudo segue o seu santo e soberano plano para a consumação da sua salvação na nossa vida e para a glória do seu nome. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja cada vez mais aplicando a sua palavra em nossos corações, em nossas vidas, e assim a gente possa ter, de fato, essa visão cristocêntrica das Escrituras Sagradas. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.